Para além da questão, enfim, daquilo que vou falar agora, gostava só de fazer uma referência a este acordo que estabelecemos recentemente entre a APEE, Associação Portuguesa de Engenharia e Estruturas, membro, que é o grupo português do IABS, e a ABS, que, entre outras formas de cooperação, prevê que todos os membros da ABS tenham, nos eventos organizados pela APEE, tenham os mesmos benefícios que têm os sócios da APEE. Portanto, é algo que esperamos que vá fomentar a cooperação entre as duas instituições e entre os dois meios técnicos. Dito isto, vou então passar a apresentar o que me traz cá. Monitoramento de obras de arte, uma ferramenta para o gerenciamento sustentável. Começava por alguns conceitos muito gerais e primeiro este ponto, monitoramento da integridade estrutural. Há muitas definições, eu gosto desta, acho que é muito simples, mas diz o essencial. Verificação do desempenho das estruturas em serviço. Através da medição com diferentes sensores que medem grandezas relevantes e que fornecem informações significativas. Estes dois pontos são importantes. Não interessa medir só por medir, interessa medir coisas que realmente importem e que deem informação relevante sobre o estado da estrutura. Estas medições podem ser feitas periodicamente, podem ser feitas de forma contínua, de uma forma geral hoje em dia são de forma contínua, e depois são processadas, analisadas para extração da informação. Portanto, em termos primários, em termos mais gerais, o que se obtém é uma melhor compreensão do comportamento estrutural, o que permite várias vantagens que vamos ver de seguinte. Uma que eu destaco desde já é a detecção precoce, antes de ser visível, digamos assim, a olho nu, de danos da estrutura e, com isso, permitir, com a informação que fornece sobre o comportamento da estrutura, permitir um melhor planeamento da gestão e dessa mesma obra e atempadamente resolver problemas que se comecem a detectar por esta via. Portanto, deste melhor conhecimento resultam estes benefícios que já referi, a detecção precoce, um incremento de segurança, naturalmente que se é uma detecção precoce de problemas, a segurança aumenta significativamente, não se chegará a situações de risco em termos de segurança estrutural. Já referi a questão do planeamento, prolongamento da vida útil, e isso é algo que é muito significativo, tem grandes vantagens a nível de custos, como vemos, como está na linha inferior, e tem também impacto em todo o sistema de transportes, como veremos daqui a 2 ou 3 slides. Em que situações é que é mais relevante? Uma primeira, soluções, portanto, estruturas que tenham soluções estruturais, métodos construtivos, materiais inovadores. E, de acordo com o que vimos na excelente palestra que antecedeu o almoço, está muita coisa para mudar. E, portanto, o desempenho dos novos materiais, o desempenho dos novos concretos que foram anunciados, que se prevêem, tudo isso, após, com certeza, muitos ensaios laboratoriais, carece de uma verificação em serviço, nas condições em que as estruturas são sujeitas, se realmente o que é que funciona bem, o que é que funciona mal e precisa de ser corrigido. Depois, em situações de estruturas críticas, estruturas que, pela sua importância, não poderem ter colapsos, não poderem ser interrompidas sequer para reparações, obras que de facto condicionam a vida de milhares de pessoas, todos os dias a utilizam e, portanto, são obras que merecem uma atenção especial, contínua, para qualquer problema ser resolvido de uma forma muito precoce, quando ainda ele é muito pouco significativo. Depois, estruturas de tipo são estruturas correntes, mas estruturas em que, por haver repetição do mesmo projeto, muito semelhante, em larga escala, se houver a monitorização de uma única obra, os benefícios, o conhecimento que se obtém dessa monitorização permite benefícios de escala de conhecimento para as outras obras. E depois, estruturas em que haja dúvidas quanto a problemas, condições geotécnicas, sísmicas, etc.
E, por fim, as estruturas com problemas. Aí é mais evidente o benefício quando temos estruturas com danos em que há dúvidas quanto à gravidade da situação, quanto à evolução que irá ter, ter um monitoramento que permita caracterizar a situação e a sua evolução dá uma informação da maior importância para a decisão que fazer, que reparar ou substituir e como reparar. E dá uma informação extremamente útil para o projetista que tenha que fazer o projeto de reabilitação daquela obra. Quando se faz a concepção de um sistema de monitoramento, um primeiro ponto óbvio, mas que é fundamental porque condiciona tudo o resto, é claramente perceber-se qual é o objetivo daquele sistema. Portanto, estive a referir aqueles benefícios gerais e agora, concretamente para cada obra que se vai monitorar, qual é que é o objetivo. E depois, em função disso, identificar os pontos críticos, qual é o tipo de abordagem que é mais conveniente, estática ou dinâmica, ou as duas, se é uma questão local ou uma questão global relativamente à estrutura, se o sistema a instalar será de uma forma permanente, durante um longo período ou apenas temporário, se as medições serão feitas periodicamente, com equipas que se deslocam à obra ou de forma contínua. E depois, em função destas opções, a escolha dos sensores, dos sistemas de aquisição, de comunicação e mesmo mais tarde a parte do processamento dos dados. Evidentemente, isto é sempre preciso ter em consideração vários aspectos, e nomeadamente as questões orçamentais. Dificuldades. Bom, as dificuldades são óbvias, desde logo há questões mais técnicas, como seja uma estrutura está sujeita no ambiente em que está, tem diversas ações atuando simultaneamente, nomeadamente a temperatura, que pode mascarar, pode atrapalhar a interpretação de comportamentos anómalos dessa mesma estrutura. As estruturas têm a sua hiperplasticidade, complexidade, há as dificuldades de interpretação do comportamento. Quando acontecem problemas, comportamentos não lineares, também dificulta a sua interpretação. A dependência no tempo de relações, tensões de deformações, refirma a problemas como retração ou fluência. Quando a obra está em construção, evidentemente que é preciso, e se pretendem colocar instrumentos dentro do concreto, é preciso seguir o ritmo da construção. E, por fim, as condições in situ, de umidade, de pó, de tudo aquilo que normalmente os equipamentos não gostam. E, por fim, embora se possa estar neste ponto, o vandalismo, que é inevitável em qualquer sítio do mundo e, portanto, quando se monta um sistema, tem que se pensar que ele não fique exposto a este problema. Vertentes a monitorar. Há uma óbvia, que é o comportamento da estrutura. Mas, para além disso, em muitos casos, importa também medir parâmetros meteorológicos, estudar em situ o comportamento diferido do concreto, problemas de durabilidade e erosão das fundações. Vamos rapidamente ver cada um deles. Em termos meteorológicos, o parâmetro mais medido é a temperatura, pela influência que tem no comportamento das estruturas. Por vezes também se mede a umidade relativa, por exemplo, pela influência que tem no comportamento diferido do concreto. Em estruturas sensíveis ao efeito do vento, a medição da velocidade e direção do vento é também relevante. Em alguns casos, inclusive, mede-se a precipitação ou tudo junto, como é o caso desta estação meteorológica. Também importa, nomeadamente em estruturas de concreto com alguma espessura, medir a temperatura no interior do próprio concreto. Isso faz com recurso a termómetros ao longo da espessura, nomeadamente em elementos de espessura significativa. Depois temos o comportamento diferido do betão. Evidentemente que a resistência e a elasticidade se faz apenas em ensaios de laboratório, mas a retração e a fluência, pela influência que têm, que sofrem das condições atmosféricas, tem interesse em obras sensíveis a estes fenómenos, fazer a caracterização desses fenómenos nas condições de temperatura, umidade, no ambiente em que a própria obra está inserida. E com isto passávamos então ao comportamento estrutural, dividindo aqui o estático e o dinâmico.
As grandezas que mais comumente se medem são deslocamentos lineares, verticais ou horizontais por vezes, rotações, extensões e movimentos de juntas. No caso de pontos é uma grandeza relevante, simples de medir e com muita informação associada. Quando há estais, por exemplo, a medição de forças nesses elementos estruturais é também relevante, e por vezes pode-se medir também através de aparelhos de apoio que vêm instrumentados de fábrica, é a melhor forma de medir reações de apoio. Para o comportamento dinâmico, pode-se medir qualquer uma destas grandezas, mas aquilo que é claramente mais usual é a medição de acelerações nos diversos elementos estruturais, pilares, tabuleiro e também nos estais, se for o caso. Depois temos a questão do denominado monitoramento para a durabilidade. Isto tem a ver com, fundamentalmente, em obras de concreto, com a capacidade de monitorar o avanço das condições agressivas que vão permitir ou proporcionar a corrosão das armaduras. Estamos a falar, portanto, da carbonatação, ataques de coloretos, etc. Para isso, colocam-se sensores no concreto de recobrimento que permitem, atempadamente, detectar a progressão desses elementos e, dessa forma, tomar as medidas mitigadoras, pinturas ou outras, que retardem o avanço desses agentes agressivos. Um aspecto menos comum tem a ver com parâmetros hidráulicos. Nós, concretamente, lá no NEC apenas tivemos uma situação em que fizemos este tipo de monitoramento. Ele é relevante em situações de obras, de pontes, com fundações diretas e em rios que tenham algum caudal, porque realmente a parte da erosão das fundações pode ser um problema muito relevante e crítico. Aqui temos umas imagens de um sonar usado para este efeito. Complementarmente, pode ser interessante relacionar isso com o nível da água do rio e pode ser feito de uma forma muito simples, como temos aqui nestas imagens. E uma nota só para mostrar a importância que este ponto tem no comportamento das obras com estas características que referi. Isto é um levantamento de colapso de pontes nos Estados Unidos durante 40 anos. E uma amostra significativa, porque temos ali 1.500 pontes que colapsaram, das quais, como se pode ver nesta barra vermelha, a esmagadora maioria teve esta causa de colapso. E, também com um estudo, embora mais recente, dos Estados Unidos, o método mais usado para proteger, para evitar este tipo de colapsos, é justamente o monitoramento com também cerca de 70% das incidências, neste caso, para evitar acidentes deste tipo. Depois temos a parte de aquisição de dados, a parte seguinte. Enfim, a sua escolha depende de uma série de critérios, nomeadamente o tipo de sensores, o número de sensores, a performance em termos de condição de sinal, mas outros dois últimos são realmente muito importantes. Frequência de aquisição, e isto é particularmente crítico em termos de medição de comportamento estático ou dinâmico. Eu costumo dizer nas minhas aulas que a diferença de medir em estático e dinâmico é a mesma diferença entre a fotografia e o filme. Tem que se fazer muitas medições por unidade de tempo, estamos a falar de pelo menos 100 a 500 medições por segundo. E depois, naturalmente, o custo. Há diferentes preços para os diferentes sistemas de aquisição. Depois, a informação tem que chegar a bom porto e a melhor forma é a instalação, no caso de obras grandes, instalação de sistemas de centralização, através da instalação de uma rede de comunicação local e depois o envio automático, isto é, o próprio sistema enviar remotamente a informação, fazer o upload para um servidor dedicado e depois, a partir daí, fazer também, se possível, de forma automática, o processamento da informação. Isto porque
a informação que é gerada por um sistema destes, e particularmente se for um sistema que faça aquisição em regime dinâmico, são milhões de números. E não é possível, mas é um trabalho escravo e pouco interessante estar a fazer o processamento desta informação de forma manual. Portanto, fazer isto de forma automática liberta quem é responsável pelo sistema para olhar para os dados e, a partir daí, começar a ter uma análise mais crítica. Porque, de facto, não interessa medir se não se for olhando para os resultados. E, inclusive, hoje em dia é possível, é relativamente fácil, estabelecer critérios de alarme para que o próprio sistema envie um SMS, um e-mail para números ou e-mails previamente definidos no caso de haver algumas situações que violem as condições previamente estabelecidas. E, portanto, assim, não é preciso estar todos os dias a olhar, o próprio sistema avisa se houver algo que mereça atenção. E depois, a partir daí, então cabe ao responsável verificar se alguma coisa pontual sem significado algum, ou se, pelo contrário, é algo que merece ser mais visto. Uma palavra para terminar estas considerações mais gerais, a realização de ensaios de pontos. Os ensaios, no fundo, aplica-se tudo isto que eu referi agora, mas num período curto, de um dia ou de poucos dias. Também podem ser realizados ensaios estáticos ou dinâmicos, depende, mais uma vez, do objetivo que se pretende atingir, do que é que se pretende esclarecer. Relativamente aos ensaios estáticos, há 3 tipos de ensaios, normalmente os ensaios à ruptura, que têm fundamentalmente objetivos de investigação, obras que vão ser demolidas e que se aproveita para aplicar cargas tremendas, para explorar comportamentos não lineares, etc. Depois, provas de carga que pretendem determinar qual é o nível máximo de comportamento de cargas que a estrutura suporta em regime elástico, linear. E então, aí faz-se um carregamento por incrementos, patamares de carga, até começar a perder esse comportamento linear. E, por fim, os ensaios mais comuns, os ensaios de diagnóstico, em que uma carga significativa é aplicada para verificarmos qual é o seu comportamento, mas sem causar dano, seja fendilhação, seja plastificação, conforme o tipo de material da estrutura. Depois temos os ensaios dinâmicos, também 3 tipos, fazem-se também os 3 e por ordem crescente. Raramente se faz, eu pessoalmente nunca estive envolvido num ensaio de vibração forçada, para estruturas muito rígidas isto poderá ter interesse, em que há um mecanismo que está permanentemente a aplicar uma vibração à estrutura. Ensaios de vibração livre, esses sim, é a libertação brusca de uma massa que provoca, aplica um impulso à estrutura e ela fica a vibrar livremente, permitindo a obtenção de resultados como este que mostro aqui, e que são ensaios excelentes para determinar o amortecimento da obra. Finalmente, os ensaios ambiente, que são claramente os mais utilizados pela simplicidade da utilização, não é preciso mobilizar qualquer tipo de cargas, não é preciso interrupção de tráfego portanto, dá uma informação excelente sobre o comportamento da obra. Portanto, são claramente os mais utilizados. Agora, tudo isto, sustentabilidade, eu referi aqui um gerenciamento sustentável no meu título, tenho que justificar um pouco a coisa. Esta é a definição de sustentabilidade da ONU, portanto, uma definição bastante consensual. Satisfação das necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as próprias necessidades. Bem, isto ficou muito bem explicado, esta problemática da sustentabilidade na palestra anterior, novamente associada à sustentabilidade a essas três vertentes e, como referi, a monitorização estrutural vai fornecer uma informação melhor, sobre o comportamento da obra, permitindo um melhor planeamento da sua gestão e, digamos, alertando pela detecção precoce de eventuais problemas estruturais. Ora bem, isto faz com que seja possível resolver os problemas mais cedo quando eles são mais simples. E não há dúvida que é muito mais económico fazer manutenção do que fazer reparação e, de uma forma geral, é mais económico reparar do que substituir. Do ponto de vista ambiental, é o mesmo. Se, de facto, pudermos apenas
fazer manutenção é mais simples do que fazer a reparação e a substituição. Se tivermos que substituir, vamos provocar uma série de detritos, dos resíduos da demolição, vamos precisar de mobilizar mais matéria para fazer uma nova obra. Isso foi claramente explicado na palestra anterior, portanto vou dizer menos do que pensava. Finalmente, da vertente social. A vertente social, especialmente em obras urbanas, também esta simplicidade, esta cadeia é muito mais grave, tem muito mais impacto se tivermos de interromper para a população, se tivermos de interromper o serviço de uma ponte para a sua reparação e, pior ainda, se tivermos que substituir. Portanto, tudo isto pode contribuir, modestamente, é certo, para um gerenciamento mais sustentável. Para apresentar dois casos de estudo de obras com características bastante diferentes, só um slide para uma caracterização geral dos trabalhos de monitorização de pontes em que nós estamos envolvidos. Temos atualmente, nós, LNEC, 19 sistemas ativos em outras tantas pontes. 15 foram instalados de uma forma proativa, isto é, na maior parte dos casos, ou talvez até na totalidade destes 15, foram instalados durante a construção, portanto, sem haver, obviamente, nenhum problema, por outras razões, nomeadamente acautelar o bom funcionamento das obras, e 4 foram instalados na sequência de se terem detectado problemas com alguma gravidade nas obras. Uma delas, problemas graves de corrosão, nas outras 3, problemas de reações expansivas do concreto. Nestes sistemas temos 19 com monitoramento estático, 5 dinâmico e 4 de durabilidade. Evidentemente que há sobreposição, há obras que têm, inclusive os 3, há pelo menos uma que tem as 3 vertentes, há também, parte ambiental tem quase todas. Uma característica também interessante é que algumas delas têm longas histórias de registros. Temos obras continuamente monitoradas desde o início dos anos 90, portanto com perto de 30 anos, e, claro, essas obras, na parte dos casos, eu diria mesmo a totalidade, foram sistemas que tiveram que ser atualizados, nomeadamente a parte da aquisição, automatizar as medições, a instalação de alguns sensores mais recentes, e é interessante notar que há muitos sensores de origem, nomeadamente extensómetros e termómetros, embebidos no betão durante a construção, que continuam a funcionar passados 30 anos. Bom, o primeiro dos casos é um caso proativo, o segundo caso será um caso reativo. Uma obra mista, aço-betão, construída sobre o Rio Sado, perto de Lisboa. É uma obra que tem 3 vãos, como vimos ali, de 160 metros, e que teve este conjunto de estudos, portanto, monitoramento de comportamento estático dinâmico, e que, para além disso, porque teve um processo construtivo bastante elaborado, houve alguns cuidados específicos para monitorar a construção. Isso envolveu também a instrumentação de apoios provisórios, como se vê ali do lado direito, e depois, mais tarde, a realização de ensaios de carga. A obra, no seu processo construtivo, envolvia a construção de 2 apoios provisórios em cada tramo, o empurro, o tabuleiro, o caixão metálico foi montado na margem e empurrado ao longo do seu percurso, até ficar na posição final. Depois, os apoios provisórios foram aumentados para constituir aquelas torres que vêm ali, e depois os arcos, finalmente, foram içados em 3 partes. Primeira parte central, como se vê ali naquela imagem, e depois as 2 partes laterais, e houve então a soldadura do arco no topo. A imagem da direita é uma fotografia do interior do arco, com alguns extensómetros montados. Aqui a instrumentação. Aqui temos algumas coisas um pouco, talvez menos invulgares de posicionamento, como por exemplo esta secção aqui. Esta secção, durante a construção do tabuleiro,
era a secção de encastramento da consola de lançamento. Fica a cerca de 30 metros do extremo, e depois, no processo de lançamento, havia um nariz metálico com mais 20 metros. E, portanto, quando a consola estava quase a chegar ao apoio provisório seguinte, tínhamos uma consola de pouco mais de 51 ou 52 metros, e aquela era a secção de encastramento. Portanto, tinha esforços muito grandes. Aqui é a rotação medida na extremidade da estrutura, portanto, quando estamos a 20 metros do extremo do nariz, quando a consola ia avançando, e, portanto, temos aqui a variação, que é ir, no fundo, corresponde à extremidade do tabuleiro ir descendo, até que o ponto do nariz chegava ao apoio seguinte. Então há aquela subida brusca. E depois repetia-se para o segundo tramo, e depois para o terceiro, e assim sucessivamente. E, portanto, isto foi o primeiro tramo, com os dois apoios intermédios, o mesmo para o segundo tramo e o mesmo para o terceiro tramo. Aqui, e para terminar este exemplo da construção, são as extensões que foram aparecendo naquela secção que eu referi há pouco, em que há uma inversão de esforço significativa, porque aquela secção era uma secção de encastramento, de repente apoia, passa a ser uma secção de apoio, e assim sucessivamente. Aqui para o segundo lançamento e o mesmo para o terceiro. No final, houve ensaios de carga, como vemos aqui, uma carga pontual, digamos assim, uma locomotiva que parou nestas posições, depois que circulou muito devagar e que permitiu obter inúmeros resultados. Aqui, título de exemplo apenas, o deslocamento do tabuleiro sobre aquele pilar. Depois cargas então mais significativas, comboios com várias dimensões de atrelados, e aqui apenas para ilustrar o deslocamento máximo medido quando o comboio estava naquela posição. Depois houve ensaio dinâmico com a instalação de todos estes acelerómetros que estão ali assinalados a vermelho, tanto no tabuleiro como nos arcos, permitindo a identificação de 28 modos de vibração, que é a correlação entre os valores medidos e o valor do modo, das frequências dos modos identificados experimentalmente e de forma numérica. O segundo caso que queria apresentar é um caso de umas obras que tiveram problemas de reações expansivas no concreto. É um conjunto de 7 pontes localizadas na albufeira de uma barragem da Aguera, no centro do país, e este conjunto estava todas obras construídas ao mesmo tempo, com o mesmo projeto, e todas com o mesmo problema. Então houve 3 soluções diferentes. Uma primeira era aquela que está assinalada a azul, era uma obra com pilares extremamente altos e imersos na água, portanto, da albufeira, e foi decidida a sua substituição. Depois, outras 3 tinham pilares redondos, eram as mais baixas, e foi construído um pilar redondo à volta do existente, fundado em microestacas, e ficaram também resolvidas as questões. As 3 que restam são aquelas que eu irei falar e que tinham uma situação intermédia, isto é, eram pilares altos, mas não tanto como o primeiro, e em forma de losango. Estas eram as características comuns a todas as obras, o mesmo projeto, mesma construção e mesma data, vãos interiores de 40 metros e extremos de 30, com 15 metros de largura e 4 vigas longitudinais, como está ali representado. Esta é uma das obras, a obra de São João das Areias, com 50 metros de altura máxima no pilar, isto antes da reparação. E esta era a situação comum nas várias obras, portanto, uma fendilhação significativa e, muito particularmente, na parte submersa. Aquelas fotografias de baixo foram obtidas no âmbito de inspeções subaquáticas. Foram feitos ensaios em carotes que confirmaram a origem do problema, reações álcalis sílica e com uma expansão residual significativa, ou seja, previsivelmente o problema iria e vai agravar-se. Ora bem, a solução de reabilitação foi esta que se vê aqui, a construção de 6 estacas em redor de cada pilar,
estacas que ficam subidas muito mais do que é usual, de forma a que a ligação aos pilares seja já numa zona em que normalmente fica fora d'água. Este maciço de encabeçamento das estacas fica pré-esforçado contra o tabuleiro existente, e a ideia é que quando a parte submersa do pilar se vá degradando por efeito das reações expansivas do concreto, haja uma transferência de cargas para as estacas que terão uma maior rigidez, portanto irão suportar esse acréscimo de carga. Portanto, a transferência de carga. Aqui umas imagens dos trabalhos de reparação e a parte final da obra já concluída, ou quase concluída, e aqui, sim, praticamente concluída, e aqui já em pleno funcionamento pós-reparação. A outra obra é muito idêntica, varia o número de tramos, varia a altura máxima do pilar, mas é muito idêntica, e a solução, embora feita por outro projetista, é também muito parecida, varia apenas no diâmetro das estacas. Ora, aqui parece correr tudo bem, o final feliz que teve, mas houve um problema em particular, enfim, além das várias dificuldades. Aqui temos já também a parte final da construção desta obra e a obra pronta. Então, qual foi o objetivo da intervenção em termos de monitoramento? Primeiro, houve uma altura, antes de começarem as obras, em que havia dúvidas, receio relativamente à segurança, e então foi instalado um sistema relativamente simples, consistiu na instalação de um clinómetro no topo de cada pilar para procurar detectar alguma anomalia que levasse ao encerramento da obra. Depois começaram as obras e então surgiu um problema mesmo. A construtora, o empreiteiro que estava encarregue da obra, apareceu junto do dono da obra a dizer que este projeto é inexecuível, e baseava-se num parecer de um especialista que dizia que com a execução das estacas as obras vêm abaixo. Portanto, aqui é um problema realmente dramático. O dono de obras, Estradas de Portugal, foi lá ao laboratório e pôs-nos a questão. E então, enfim, houve lá uns colegas que tiveram a fazer uma análise do processo e tal, e concluíram que seria execuível desde que não houvesse percussão na execução das estacas, tinha que ser apenas por rotação. E para garantir isso, foi instalado um acelerómetro no pilar que estava a ser objeto de cada vez, enfim, ou seja, vários, um em cada pilar que estava a ser objeto da obra, com um sistema de alarme. E aquilo funcionou muito bem, porque realmente por acidente houve uma vez que foi excedida a vibração máxima, tocou o alarme e o meu colega que estava responsável telefonou para a obra o que é que se passa, viram que funcionava e a partir daí correu tudo bem, como já mostrei nas imagens anteriores. Pronto. Uma fase seguinte foi então no pós, a pensar no pós. E a pensar no pós, nós entendemos que seria uma oportunidade muito boa de caracterizar como é que seria processar a degradação do betão. Quanto tempo é que efetivamente levaria? 3 anos, 5 anos, 20 anos? Isso é uma informação que, do ponto de vista de caracterização dos materiais, está bastante conseguida. Do ponto de vista estrutural, não há certezas, não há experiência ainda deste tipo de situação. E, portanto, propusemos ao dono de obra fazer uma instrumentação para tentar caracterizar isso. Essa proposta foi aceita e consistiu fundamentalmente em instalar um conjunto, um extensómetro em cada uma das 6 estacas de 2 pilares das 2 obras, para tentarmos perceber quando é que a tal transferência de carga vai ocorrer. Quando? Porque isso é relevante, de facto, para decisões em relação a outras obras. Claro que para esta também é benéfico, mas, em princípio, para esta vai tudo correr bem. Portanto, temos ali a localização das estacas, a localização dos extensómetros nas estacas, e depois fez-se mais alguma instrumentação complementar, nomeadamente no betão do fuste único que estava submerso e também na parte emersa para controlo, de facto, da situação. Aqui umas imagens da instrumentação das estacas, portanto, em armaduras na margem, depois do seu transporte e colocação em obra.
e os tensómetros prestes a serem envolvidos no concreto. Isto aqui é um detalhe apenas de um problema que tivemos inesperado. Neste ano, isto foi em 2000 e acabou em 2017, final de 2017, e nesse ano houve uns incêndios terríveis nesta zona, lá em Portugal, e a instalação elétrica daquela área ficou toda destruída e levou uns meses a repor. Foi dada, naturalmente, prioridade aos centros urbanos e, portanto, isto tivemos, quando o sistema estava pronto para funcionar, teve uns meses sem energia elétrica. Então foi preciso instalar de vez em quando lá uma bateria para termos algumas medições que servissem de referência. Na Ponte de São João das Areias o procedimento foi muito idêntico, portanto a instalação também de extensómetros nas estacas, algumas extensómetros também colocados na superfície do betão que está na zona degradada, portanto para percebermos o que é que vai acontecendo num lado e no outro. E além disso houve também uma instrumentação nas zonas acima do maciço de encabeçamento das estacas e temos ali, enfim, vários aspectos. Um deles, executámos algumas carotes, como se vê aqui neste caso, com sensores para verificarem se realmente aquele concreto que ia ser posto na parte superior do pilar, se faziam uma impermeabilização, isolamento efetivo da água que não chegaria ao fusto original ou não. E depois também alguns sensores para medir, para controlar, digamos assim, se variações de deformação nas estacas não eram provocadas por algum tipo de deformação da carga suportada pelo próprio pilar. Aqui um aspecto daquelas carotes que foram retiradas da obra, instrumentadas em laboratório e reposicionadas no local. Aqui mais um outro aspecto que foi a questão da durabilidade. O dono de obra entendeu que seria interessante também fazer alguma instrumentação numa única secção, em termos daquilo que eu referi há pouco, avanço dos agentes agressivos que eventualmente vão corroer as armaduras. Portanto, temos ali alguns daqueles sensores que são necessários para este efeito, tal kit de durabilidade constituído por estes 3 tipos de sensores, para além de termómetros, porque a temperatura influencia os resultados destes outros sensores, portanto das células de corrente galvânica, dos sensores de resistência e do sensor de potencial de corrosão. Enfim, mais uns aspectos de pormenor destes aspectos, desta instrumentação. E, por fim, temos aqui um exemplo de extensões medidas nas estacas. Como é evidente, estes valores, por si só, não têm interesse especial, eles são muito importantes para constituírem uma referência, para percebermos dentro de 1 ano, 2, 3, enfim, quando for, que há uma alteração que resulta da tal transferência de cargas que eu referi há pouco e que isso sim será devido à perda de rigidez, e essa perda de rigidez é seguida, é acompanhada de uma perda de resistência que, em casos extremos, pode chegar aos 50%. Portanto, estamos a falar de uma perda quer de rigidez, quer de resistência, que pode ser muito, muito significativa, não é? Aqui eu queria destacar disto, para além do que acabei de referir, era talvez o último ponto, que os elementos que venham a ser obtidos com esta instrumentação vão também servir para calibrar os modelos numéricos, isto que, entretanto, estamos a desenvolver para prever a evolução dos efeitos das reações expansivas. E este aspecto é muito útil e de grande relevância, porque
a modelação em si existe. Hoje em dia, enfim, ainda é algo que está em desenvolvimento, a modelação destes fenómenos, mas já existe. Também existe já uma boa informação de laboratório relativamente à caracterização dos fenómenos. Agora, a passagem da informação que provém do laboratório para os modelos numéricos depois carece, porque ainda há muito pouca experiência, carece de calibração. E, portanto, se tivermos possibilidade de comparar um período de vida da obra em termos do que o modelo prevê e isso bater certo com o que é efetivamente medido na obra, e, portanto, podemos, de uma forma mais confiante, tomar decisões face àquilo que é previsível em termos de consequências estruturais. Para terminar, pesquisas em curso. São vários tópicos que temos naturalmente em curso, eu estou mais envolvido nos que outros, como é normal. Um primeiro aspecto que é muito importante, e esse é um dos que estou mais envolvido, a avaliação da segurança das estruturas existentes. Portanto, isto passa por uma abordagem mais fina, uma abordagem probabilística das condições de segurança das estruturas, e para esse efeito, o que é que isto tem a ver com o monitoramento? Toda a informação que é obtida das obras deve ser considerada e é útil para esses modelos, para essa avaliação da segurança em termos probabilísticos. Este projeto, enfim, é um tema que já temos trabalhado há algum tempo, agora está a ter digamos, um incremento maior, um novo impulso, digamos assim, numa parceria que estamos em curso com o professor Sérgio Mexar Santos, que está a ser concretizado através de um doutoramento que está a decorrer lá no laboratório. Portanto, o doutoramento será feito aqui na PUC, mas a Cláudia Interlandi está lá connosco no LNEC a desenvolver este trabalho, e para conseguirmos considerar toda a informação, nomeadamente também de monitoramento, estamos a utilizar uma abordagem bayesiana que é muito adequada para estas situações. Um segundo tópico que tem a ver com a detecção automática do dano. É também um tema que tem sido desenvolvido bastante lá no laboratório, aqui mais por um colega que fez justamente o doutoramento nesta área, e que tem, digamos, se pode, de uma forma simplificada, dizer que é o recurso a conceitos como inteligência artificial, machine learning, em que, através de um período do acompanhamento, de um período de monitoramento, digamos, o sistema de detecção automática, digamos assim, consegue antecipar alterações de comportamento e, portanto, aquilo que eu dizia há pouco do monitoramento, permitir a detecção precoce do dano, esta abordagem permite fazer isso de forma automática e ainda mais eficiente, espera-se. Portanto, tem essa capacidade. Os sensores de baixo custo, enfim, aquilo que o professor Vanderlei disse esta manhã é um facto, mas também é um facto que uma boa parte dos sensores continuam a ter um custo muito significativo. Há alternativas de mais baixo custo e temos vindo a procurar explorar isto em termos de teste com redundância relativamente aos sensores mais clássicos. Dois pontos que foram, digamos, muito tratados e que pode haver muito retorno em duas ações COST desenvolvidas, terminadas muito recentemente, tem a ver com a integração da informação do monitoramento nos sistemas de gerenciamento das pontes. A informação obtida desta forma, portanto, que tenho vindo a falar, tem que ser traduzida para uma linguagem muito simples, para ser facilmente entendida pelo dono de obra, por alguém que está a gerir um parque de obras, por alguém que está a gerir aquela obra, para perceber rapidamente o que é que deve fazer, que tipo de aconselhamentos. E, portanto, os fatores, os índices, os indicadores de desempenho que nesta ação são muito tratados, é uma boa ajuda nessa via. Um penúltimo tópico, quantificação do valor desta informação. Isto foi objeto de uma ação COST. Estas duas ações COST têm uma página na web, portanto, com esta indicação COST, TU 1402 ou 1416, facilmente têm acesso a um conjunto de informação muito relevante.
tem a ver com quantificar, mostrar, no fundo, ao dono de obra qual é o valor acrescido, qual é o retorno que vem do investimento que necessariamente se faz quando se instala um sistema de monitoramento. E, por fim, um outro ponto muito importante e em que este também tem estado muito envolvido é esta parte do monitoramento dos efeitos estruturais da degradação dos materiais, de que mostrei um exemplo há pouco, e aqui estamos a falar da fadiga, da corrosão e das reações expansivas no concreto. Tanto a alcalixílica que referi há pouco, como a sulfática interna. Este último ponto é algo que está a ser um problema crescente pelo número, pela gravidade dos casos que têm vindo a acontecer. Isto começou primeiro em barragens, começou a haver várias barragens com este problema, e agora temos também um conjunto muito grande de pontes com este problema. Mostrei aqueles, mas posso dizer que estamos a fazer um estudo para a Brisa. A Brisa é o maior concessionário de autoestradas de Portugal, que envolve mais de 30 pontes de várias dimensões, passagens superiores até viadutos com alguma dimensão, com problemas deste tipo. E, portanto, o monitoramento destes efeitos estruturais permite, desde logo, avaliar as condições de segurança, como é evidente, permite a calibração de modelos numéricos com os benefícios que eu referi há pouco, permite também determinar, ajudar a escolher quais as melhores medidas mitigadoras e simular o efeito que elas terão na evolução das reações e, por fim, aferir qual a eficiência dessas medidas que foram adotadas. Para terminar, mesmo, um outro exemplo que não mostrei aqui, não teria tempo, uma outra obra, também com o mesmo problema de reações expansivas, que ficou, não estava, mas construir uma barragem e ela ficou no meio da Albufeira. E, portanto, o dono da obra disse à Eletricidade de Portugal, o dono da barragem, disse, não, primeiro fazer um estudo a ver se há potencial de expansão ou não. Havia. Então, a solução adotada foi uma impermeabilização dos pilares que ficavam. Pilares, estamos a falar com 50 metros de altura, que ficavam dentro da água da Albufeira, e para procurar, e que se tornam inacessíveis a partir do momento do enchimento da Albufeira, então foi instalado um sistema com umas carotes instrumentadas, como eu mostrei ali há pouco, com os sensores para verificar se realmente o concreto permanecia seco ou a eficiência da impermeabilização não seria suficiente e haveria, digamos, o contacto do concreto com a água e o retomar do desenvolvimento das reações expansivas e da degradação desse mesmo concreto. Portanto, há de facto muita matéria para desenvolver trabalho neste domínio. Espero ter conseguido dar a ideia de que não resolve nada por si, mas permite de facto a obtenção de muita informação que pode ser da maior utilidade, em última análise, para o gestor para o dono da obra. Muito obrigado pela vossa atenção. Sim, estou disponível, se quiserem fazer alguma pergunta. Enquanto chega ao microfone, esta fotografia que estou a mostrar aqui é de um viaduto na Argélia, também bastante interessante, e que fizemos a instrumentação que está a funcionar o sistema. Meu nome é Alfredo Pinto Conceição Neto, eu trabalho no grupo da Poli, que é liderado pelo professor Túlio Bittencourt. Exatamente, a gente trabalha, entre outras coisas, com as questões de monitoramento de pontes. Hoje a palavra é o monitoramento online. Né? Sim, sim. Eu estou vendo aqui que vocês têm um plano bem elaborado e, digamos, já bem desenvolvido, né? Com os casos especiais que você mostrou, inclusive. Né? Eu queria fazer uma pergunta simples, é o seguinte... só para fixar ideias, você mencionou desafios atuais, eu até anotei.
tem vários itens que são desafios. Se são desafios é porque não são questões totalmente resolvidas, né? Então, exatamente, está lá. Avaliação da segurança, detecção automática do dano, sensores de baixo custo e os demais, tudo isso não é fácil, tudo isso exige trabalho. Nós, de certa maneira, temos enfrentado problemas desse tipo. Quer dizer, algumas coisas nós detectamos com segurança, coisas que a gente planejou para atuar naquela direção. Outras, a gente não sabe se vai detectar. Esse é o fato. Uma ponte com muitos problemas, por exemplo, né? Mas a minha pergunta, essa é só a ilustração. A minha pergunta é a seguinte: tudo isso versus inspeção visual, mas diria uma inspeção visual mais detalhada por uma equipe capacitada para fazer a inspeção. Que comentário que você faria a esse respeito? Isso é muito simples. São coisas complementares, mas uma não substitui a outra. Há quem defenda que uma obra com um sistema destes pode ter inspeções menos frequentes, mas quanto muito, mas também nunca ouvi ninguém dizer que uma obra com um sistema destes não precisa de inspeções. Portanto, eu penso que as inspeções devem abranger todas as pontes. Era ótimo se pudéssemos ter todas as pontes com um sistema destes. Não penso que isso seja possível. E não penso que se deva caminhar para isso. Deve-se caminhar para, naqueles casos em que realmente é útil, e eu dei alguns exemplos de situações, ou que já há problemas, ou obras que, embora, mesmo que sejam ainda em construção, que se afigurem inovadoras, que se figurem muito importantes do ponto de vista social, do ponto de vista económico, que não possam ter problemas. Agora, não me parece que seja possível ter todas as obras. É indesejável, seria uma enorme despesa ter todas as obras instrumentadas. Não é? Portanto, em síntese, acho que é muito importante ter as inspeções feitas de uma forma periódica e sistemática, que permitam. O sistemático que é muito importante para tentar minimizar o efeito humano, isto é, um inspetor temerário e um inspetor receoso não darem resultados completamente opostos de uma inspeção. Isso é um aspecto que penso que é essencial. Por isso é preciso definir regras, haver um sistema de classificação, etc. É muito importante as inspeções e com isto não pretendo substituir. Agora, isto o monitoramento dá, de facto, uma informação continuada, muito mais completa, permitir muito mais fundo. Isso sem dúvida nenhuma. Parabéns pela brilhante exposição. Eu gostaria de saber se o governo português tem leis específicas para vocês monitorarem as pontes de vocês lá em Portugal. Não. Rapaz, me surpreende porque eu, em 1970, eu estagiei no LEMEC, trabalhei junto com o Ferri Borges, e lá vocês monitoravam constantemente a ponte sobre o Tejo, e houve uma tempestade razoável, e eles mediram a deformação no centro da ponte e me disseram que deu 1 metro. Entendeu? Então é por isso que eu pergunto, porque em 1970 você já fazia uma monitoração. E por que o governo português Aqui no Brasil está merecendo, viu? Termos umas leis específicas para isso. Não, de facto não há leis, não há lá uma lei que imponha isso. A única obrigação que há de monitoramento é de barragens, de grandes barragens. Essas, por lei, têm que ser monitoradas. Relativamente às pontes, não houve nenhuma lei. Agora, sempre houve um bom entendimento por parte da Junta Autónoma de Estradas, nesse tempo, depois passou a ser Estradas de Portugal e hoje em dia Infraestruturas de Portugal, que de facto sempre valorizou esse aspecto e de uma forma contínua temos vindo a ter esse tipo de atividade. O primeiro ensaio de carga feito pelo LNEC foi nos anos 50, pouco depois da criação do próprio LNEC.
Depois houve várias obras instrumentadas e duas referências inesquecíveis foi a Ponte da Rábida, no início dos anos 60, e depois a Ponte Suspensa sobre o Tejo, que foi tremendamente inovadora na época. Foi inaugurada em 1966 e, portanto, acompanhou melhor do que eu, que só sei isto da história, o trabalho enorme que foi desenvolvido na altura, inclusive a criação, a invenção de equipamento, que na altura era muito pouco equipamento disponível para este tipo de atividade. Não é? Portanto, e mesmo lá no laboratório foi concebido algum equipamento para fazer o monitoramento dessa ponte, sim. Mas não há uma obrigação de lei, não. Mais alguma pergunta? Quer fazer? Boa tarde. Um ponto de vista que eu estava tendo aqui é, hoje, de fato, o monitoramento de pessoal, né, a inspeção preventiva é inexistente no Brasil, né? Acho que todos estão de acordo com isso. Eu queria saber de você o que a comunidade portuguesa acha sobre, de início, já fazer mais um monitoramento através de dispositivos, né? Sendo que vai ser mais um ativo, é um ponto de vista meu, vai ser mais um ativo para um futuro passivo. O que a comunidade portuguesa acha disso? Não percebi esta do ativo para um futuro passivo. Nós temos a estrutura em si, né? Pilares e tudo. Inicialmente eu iria dar mais ativos, né? Eu ia instalar dispositivos de monitoramento e tudo. E aí seria então mais um passivo, porque até então o monitoramento de pessoal não existe, né? A inspeção preventiva, né? A inspeção. A inspeção, Sim. Falei anteriormente, acho que uma coisa não substitui a outra, complementa. O monitoramento complementa a anterior. A inspeção, mas não a substitui, não é? Isso não. É porque eu vejo assim, sabe, a gente sabe como que funciona, assim, tendo em vista, né, as nossas pontes, estruturas, obras de arte em geral, né, não são monitoradas, se são monitoradas, né, não são recuperadas e é um custo a mais, né, você está implantando... Sim, eu já percebi. Nós temos agora lá todas as pontes, todas as obras de arte são inspecionadas periodicamente. Todas as nacionais, pelo menos. Inspeções todos os 2 anos, simples, e inspeções completas, detalhadas, todos os 5 ou 6 anos no máximo. Pronto. Depois, em relação às obras que são construídas, há um número significativo de obras que são ensaiadas. Eu, por exemplo, já participei, já fui responsável por mais de 80 ensaios de carga lá, portanto, umas centenas de obras que são instrumentadas. Depois há um número mais restrito de obras que têm um sistema destes de forma permanente. Eu referi aqui 19, daquelas 19, 15 são em Portugal. Além destas 15, houve algumas que, entretanto, por decisão do dono de obra, o sistema foi deixado. E há outras obras cujo sistema foi instalado por outras entidades, nomeadamente a FEUP, talvez seja. A FEUP, a Universidade do Minho, portanto, FEUP, Faculdade de Engenharia do Porto, e a Universidade do Minho têm alguns sistemas também montados. Portanto, há uma prática já bastante consolidada deste procedimento. Mas, como digo, inspecionar todas, ensaiar bastantes e monitorar algumas. Tá ok, obrigado. É um comentário muito breve, até em função da pergunta do colega, né? Sou Ricardo Ferreira, sou professor titular da PUC de Goiás e conselheiro do Sistema CREA-CONFEA. Até para aproveitar esse comentário, Goiânia tem esse sistema. Depois, eu posso até passar um link. Hoje nós temos as 121 pontes e viadutos da Grande Goiânia, todas monitoradas, vistoriadas,
numa base de referência do ArcGIS, dentro do site do CREA Goiás. A gente pode entrar aqui na internet, a gente vê toda a avaliação com base na NBR 9452, acrescido no sistema de ajuste de medição que foi desenvolvido por nós, né? Nós pegamos as 3 notas da norma, temos, óbvio, uma calibração entre elas, nós acrescentamos a hierarquia viária, que é uma nota que vem do próprio plano diretor da cidade, né? Cada via tem uma hierarquia, nós vamos desde locais até expressa de primeira categoria, isso entra na ponderação, então nós temos uma pequena equaçãozinha, que é uma média ponderada, e todas as pontes e viadutos, 121, são avaliadas todos os anos por um grupo que hoje é composto por engenheiros do CREA Goiás, pelos professores e alunos de pesquisa da PUC Goiás e o IBAP, Instituto Brasileiro de Pesquisa de Engenharia Regional Goiás. Além desses, 22 consultores e projetistas do Estado de Goiás participam desse grupo. São mais de 50 pessoas envolvidas. Eu coordeno esse grupo e depois a gente pode, se quiser, a título de exemplo, eu passo o link do site, a gente entra ali, você vê tudo georreferenciado, qual é a ponte, num sistema de escala de cores, qual é a nota daquela ponte e uma informação que o secretário de infraestrutura do município lê na hora, que é o ranking. Então ele entra lá, até a escala de cores ajuda, né, que vai de verde a vermelha, ele consegue já clicar na vermelha, ele vê o último relatório de vistoria, ele vê todas as notas colocadas, ele vê fotos das manifestações patológicas mais significativas e ele tem o ranking, ou seja, qual é a primeira do ranking que ele deve atuar, a segunda, a terceira e todas elas ranqueadas com base nessa nota que leva em consideração esses 4 critérios. Então, assim, não é verdade que nós não tenhamos sistema de vistoria periódica, regular, com mais de 50 profissionais de engenharia muito bem capacitados. Um dia até somei as notas, dentre eles tem alguns colegas nossos lá de Furnas, né? Deu quase 1000 anos de experiência entre os profissionais. Então, assim, é um pessoal bastante capacitado, que está muito habituado a fazer esse tipo de atividade. Então, depois, se quiser, a gente abre o sistema, está todo no ArcGIS. Obrigado, Ricardo. Nós vamos ter que encerrar a sessão. Infelizmente, esse é um assunto que pode ir para sempre, né? Na realidade, infelizmente, Goiânia pode fazer isso, mas nós não temos esse sistema em outros lugares do Brasil, e muito menos histórico, porque não basta fazer isso de uns anos para cá, porque você precisa ter um histórico diferente.